iniciando a gravação aqui para contar para vocês, depois de ter dado uma aula sobre clonagem biológica em plasmídios e clonagem química por PCR, duas maneiras de a gente ter muitas cópias de um gene para poder fazer engenharia genética, brincar com ele, mutar, colocar no outro organismo, o que quer que seja, como que a gente trabalha no laboratório mesmo. A gente junta as duas coisas. A gente faz uma PCR para produzir o gene em alguma quantidade, só que a PCR ela trabalha com uma DNA polimerase que erra razoavelmente bastante. Então, quando você vai produzir um DNA para trabalhar com engenharia genética com ele, você não pode ficar amplificando por PCR todo dia o material que você quer usar. Então, a gente primeiro clona com PCR e depois coloca num plasmídio. E aí eu vou mostrar para vocês um truque muito interessante. Eu desenhei embaixo porque nos livros eles fazem de uma maneira um pouco diferente aqui. É, Se você tiver um pedaço de DNA qualquer e você ligar coisas nas pontas dele com ligase, a ligase liga. E você consegue, com isso, modificar o seu DNA, preparando para uma clonagem, né, num plasmídio. Então, suponha que, aqui é uma figura de Strayer, de livro, né? Suponha que você tenha amplificado um DNA de piramboia, né? Você quer estudar um gene de uma piramboia, que é um peixe pulmonado, você amplificou o gene e você quer ficar estudando ele por muitos anos, fazer engenharia genética com isso. Você pode ligar uma coisa aqui que se chama linker, né? Que é um pedacinho do DNA controlado, né? Dentro dele tem uma sequência aqui, ó, GAATTC, né? Essa sequência é reconhecida pela EcoR1, que vai cortar e preparar para encaixar num plasmídio, né? No caso aqui, ele usou as duas pontas iguais, colocou um linker aqui, cortou com enzima de restrição, né? Aqui, ó, entre o G e esse G, ele cortou, né? E cortou aqui também, e né, você ficou aqui entre o GATTC, né, entre esse G e esse A, ele corta aqui e fica assim. Aqui ele corta entre esse G e esse A, então isso sai fora, fica assim. E aí você pode clonar isso num plasmídio. Por que clonar um plasmídio? Porque o plasmídio ele vai estar dentro de uma bactéria. A DNA polimerase da bactéria, ela faz um erro a cada 10 a 7. 10 a 7 são 10 milhões. Então, a cada 10 milhões de polimerizações, ela erra uma vez. E como existe um sistema de reparo, que eu vou discutir com vocês, em vez de 10 a 7, você tem um erro a cada 10 a 10. Um erro a cada 10 bilhões, porque a bactéria tem o poder de manter esse DNA sobre vigilância. Inclusive, existem experimentos aí, né, sobre. Deixa eu ver se eu tenho um disquete aqui por perto, acho que não. Não. Existem experimentos feitos para mostrar como o DNA seria um excelente lugar para você guardar informação. Tem gente que pega qualquer informação, transforma ela em sequência de bases, né? Computadores fazem isso facilmente. Aí você sintetiza esse DNA, coloca dentro de uma bactéria e perpetua ele. Vocês já devem ter perguntado como que eu faço para ouvir uma fita cassete hoje em dia que eu tenho lá no fundo do meu armário. Daqui a pouco, até um CD vai ser meio difícil você ouvir, né? Ainda tem CDs por aí. Eu ainda tenho um tocador de CD no meu carro, só, em nenhum outro lugar, né? As mídias, por exemplo, disquetes, né? Você tem aquele disquete que usava para IBM, tem o disquete,
Outro dia, uma criança viu um disquetezinho, né? E ela falou assim, cara, olha que lindo! Alguém imprimiu numa impressora 3D o símbolo de salvar do Windows, né? A criança não sabe o que é um disquete mais. Então, essas mídias, elas vão sumindo. E tem um cara que pegou uma foto dele, codificou em binários e transformou em bases, colocou como um DNA, colocou no correio, mandou para um colega dele, o colega dele sequenciou, decodificou e apareceu a foto do amigo, né? Então, isso daí está sendo propagado por aí, a possibilidade que o DNA será um grande jeito de você guardar informações para sempre, né? Muito bem. Bom, então, não é assim que a gente faz no dia a dia. A gente não cola adaptadores nas extremidades de um fragmento de PCR. A gente usa uma mágica que eu vou tentar mostrar para vocês sem desenhar no quadro, né? Vamos ver. Então, suponha que eu queira trabalhar com um gene que vem daqui, ó, do começo desse primer aqui, até aqui, o começo do que volta, né? Se eu fizer uma PCR, eu vou para cá e para cá, para cá e para cá, para cá e para cá, eu vou amplificar exatamente daqui até aqui, tá? Agora, vamos supor que eu queira incluir um sítio de EcoR1, GATTC, aqui à esquerda, e esse GTC-GAG, que eu acho que é de RIND3, ou de SHO-1, esqueci agora, do outro lado, para eu fazer uma clonagem direcionada, com um sítio do lado esquerdo e um sítio do lado direito. Ora, eu faço meus primers, como nós vamos ensinar a fazer daqui a pouquinho, tá? Como que eu desenho um primer? Eu desenho esses primers aqui, vocês vão aprender, beleza? Só que eu penduro aqui, na extremidade 5 linha dele aqui, ó, de 5 linha para 3 linha, né? Uma sequência de enzima de restrição, GATTC, pendurada. Bom, por enquanto, não significa nada. É uma sequência pendurada no rabo do primer, né? Mas aí, quando esse primer faz a cópia dessa fita aqui, né? Ele vai para lá, tá? Beleza. No primeiro ciclo, eu faço a cópia, vai para cá. Eu não vou explicar a parte de cima porque é um espelho, tá? A parte de cima é um espelho da parte de baixo. Então, a parte de baixo, você faz uma cópia para cá, beleza? Aí eu desnaturo essas duas fitas aqui, né? Isso aqui aqui está uma cópia que eu fiz, estaria aqui assim, né? E esse primer aqui, além de alinhar no molde, ele consegue alinhar na cópia, né? Esse cara faz a cópia e esse aqui pareia com a cópia e vem para cá. Na hora que ele está polimerizando, quem que vai mandar ele parar aqui? Ele não para. Ele vem aqui e aí ele cai pela beirada, né? Cai. Oh, caiu pela ribanceira aqui, tá? Ele vem até aqui. Então eu fiz a cópia e eu fiz a cópia da cópia, veio até aqui. Quando eu for fazer a cópia da cópia da cópia, esse primer aqui, ele já vai ter onde parear nessa parte e também nessa parte. O próprio GATTC vai parear na regiãozinha dele aqui da cópia, né? É a cópia da cópia e a cópia da cópia da cópia. Então, esse cara é incorporado. Na hora que eu estou fazendo a cópia da cópia da cópia, como isso aqui foi iniciado por esse primer aqui, eu venho copiando, 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 e quem vai me dizer para parar aqui? Eu paro aqui, tá? E aí, quando eu vou fazer a cópia da cópia da cópia da cópia, esse cara já vai poder parear perfeitamente e vai para cá. Então, eles vão pareando completamente já nessa altura do campeonato da PCR, vão para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Moral da história, o seu produto final tem um sítio de enzima aqui e um sítio de enzima aqui. Aí você corta com enzima, clona num plasmídio e sequencia, tá? É importante sequenciar para você saber que você está com aquela sequência direitinha
E aí você coloca isso numa bactéria e propaga, guarda, congela a bactéria. Você pode fazer uma cultura de bactéria, pingar num filtro de papel, deixar secar, mandar pelo correio para alguém, e a pessoa coloca no meio de cultura e recupera a bactéria, né? Se tiver a sua foto ali, é mais fácil pôr no Instagram a foto, né? Claro. Mas quem garante que quem gravou os seus arquivos do Instagram vai manter isso para sempre, né? Então, essa maneira de guardar dados é uma perspectiva, mas na vida real a gente trabalha assim. A gente mistura com a clonagem química, com a clonagem biológica, a gente clona por PCR, mas mantém no laboratório os genes em plasmídeos, tá? Bem caracterizados para usar. Muito bem. Então, na verdade, é o dia a dia de um laboratório que tenha muita biomol, gente que sabe fazer isso e tudo mais. Porque agora existe uma realidade ainda mais prática, né? Você pode pegar seu celular, mandar um zap para uma pessoa que trabalha com isso e aí perguntar: você me ajuda a fazer essa clonagem? Aí a pessoa fala assim: escuta, você tem quanto de dinheiro no seu projeto? Você fala: tenho tanto. Aí a pessoa fala assim: por que você não compra o gene? Na verdade, no desespero, assim, vamos dizer, uma pessoa que trabalha com estrutura de proteínas, ela quer expressar aquela proteína para fazer um cristal e estudar. Não é uma pessoa que trabalha com DNA, PCR, plasmídio o tempo todo. Ela vai lá e compra o gene, né? Então, como que esses caras fabricam um gene e dão para você? Eles fazem óligos um pouco maiores, né? Geralmente de 100 pares de base, e esses óligos, eles estão sobrepostos, um pouquinho deles, vamos dizer, 25 bases de um, está sobreposto em 25 do número 2. 25%, 25 bases do número 2 está sobreposto no número 3. 25% do final do 3 está sobreposto no 4. Você joga esses caras todos numa máquina de PCR, um é primer do outro, um é primer do outro, um é primer do outro, e aí pronto, o gene aparece no final, sintetizado. É fácil fazer isso? Não é. Eu e a professora Mônica, quando a gente trabalhava na bancada, fizemos uma biblioteca de anticorpos sintéticos com esse jeito aí, com os primers que ela tinha fabricado lá nos Estados Unidos. E aí funcionou, tal, é uma beleza. Tem vários truques para dar certo, mas você não precisa saber os truques, eu não preciso te ensinar. Você vai lá e compra. Os caras da companhia sabem os truques, entendeu? Então, a gente ensina, dá 2 aulas aqui para mostrar como é que clona, para eu chegar aqui e falar assim: não precisa clonar mais, compra, tá? Então, assim, é um dilema que um professor de biomol passa, né? O professor de bioquímica, que eu também de vez em quando aula de bioquímica, ele vai ensinar o ciclo de Krebs, a glicólise, as mesmas coisas de sempre, né? A gente aqui na Biomol, qualquer dia eu vou fazer uma reunião com a galera lá para perguntar assim, o que a gente pode não ensinar mais, né? Porque a gente fazia as coisas de um jeito, agora faz de outro, né? Clonagem ainda existe, não para sequenciar DNA, para estudar os genes, não. A gente não clona mais ninguém, não. A gente taca tudo no sequenciador e sequencia. Mas a clonagem ainda persiste para biotecnologia. Ah, eu quero fazer uma bactéria que produza plástico. Ué, você tem que ter tido essas 2 aulas, tá? Sem essas 2 aulas, você não consegue se virar, tá bom? Então, a Biomol ainda tem essa parte, ainda existe para esse tipo de coisa. Mas é claro que, assim, por exemplo, se você tiver uns 4.000, eu não sei se é dólar isso, acho que agora, vamos dizer que está um pouquinho mais caro, uns 8.000 reais, você vai lá e compra o gene, né? Então é assim que funciona.
Bom, mas a PCR a gente faz ainda, tá? Por exemplo, se eu for trabalhar com SARS-CoV-2, com HIV, com algum vírus que aparecer por aí, é, às vezes a gente consegue pegar sangue ou exudato da pessoa e sequenciar direto, né? Taca no sequenciador e sequencia. Às vezes dá certo, mas logo depois você vai querer fazer uma vacina aonde você vai pegar a espícula, né? Spike, eu acho que é espícula em português, a proteína que fica lá naquelas pontinhas dele e colocar num outro vetor. Vocês têm ouvido falar por aí que um dos vetores é um adenovírus de símio que não se replica na gente, né? Então, você faz essas espículas aparecerem na superfície do adenovírus, né? E aí isso é usado como antígeno. A vacina que está sendo feita na UFMG é uma vacina feita em plasmídeos mesmo. Eles pegaram a espícula, pegaram os pedaços que são mais imunogênicos dela, não usam ela toda, juntaram numa proteína, num Frankenstein, né, numa quimera, vamos chamar assim, né? E aí colocam isso num plasmídio e produzem a proteína em bactéria, purificam e vão começar fase 2 agora, né? Para testar em animais, para ver se não está matando nenhum animalzinho e assim por diante, para depois entrar na fase 3. É uma proteína que a gente já sabe que ela não é muito alergênica, né? Porque as outras vacinas estão aí usando ela, a espícula como um todo, então vai ser usado pedacinhos, provavelmente a fase 2 vai passar fácil, e a fase 3 vai depender do ajuste de quantidade, né? Para ver se vai produzir os anticorpos desejados, porque quando você injeta aqueles vírus, é uma quantidade grande, você vai ter que injetar uma quantidade de proteína razoável na pessoa, mas esse tipo de tecnologia já foi muito usada. Você vai usar a proteína recombinante com os famosos adjuvantes, né? Para aumentar a imunogenicidade. Então, aí vai ter que ser testado o quanto de anticorpo é produzido. E é muito legal porque fazer dessa maneira é muito tranquila, né? Você fala, tem uma nova variante, beleza, você troca aquele pedaço, põe em plasmídio de novo, tal, faz, né? Então, você não tem que ficar multiplicando adenovírus, né? Porque a Fiocruz, a IFA, esses têm que ficar multiplicando adenovírus, né? O Butantan foi na imprensa e falou que vai usar um outro, acho que é um adenovírus também, só que foi desenhado pelo Hospital Mount Sinai, em Nova York, e eles vão cultivar esse vírusinho modificado em cultura de casca de ovo. Eu fiz um workshop uma vez, você tem que ser muito delicado para tirar a casca do ovo e não tirar o âmino, né? Aí você coloca o vírus lá, deixa na incubadora, ele cresce, 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 e aí você pega ele, esse vírus não infecta ninguém, você pode manusear sem máscara e tudo mais, tal, e aí você pega esse vírus e vai infectar uma célula humana, infectar não, né? Você vai injetar no humano e no ovo ele se replica, mas no humano não. Então, é totalmente inerte, só que ele vai ter, por engenharia genética, a proteína do vírus. Então, se a gente tem que continuar dando aula de clonagem, tem, porque para a biotecnologia ela ainda é importante. Beleza? Então, assim, encerrando um pouquinho essa história de clonagem, eu tenho que falar um pouco mais sobre os primers. Eu acho que se eu clicar aqui nesse slide, vai abrir um link para mim. Eu deixei preparado, vai abrir no meu navegador e eu vou compartilhar com vocês o navegador. Abriu.
Vou compartilhar o navegador. Só o navegador, né? Não precisa da área de trabalho aqui. Muito bem. Eu esqueci direito onde é que é de onde foi isolado esse Tor 2. Eu acho que é do Canadá. Eu vou mostrar para vocês como é que se chega aqui. Mas primeiro eu vou seguir da onde eu tô, só para facilitar minha vida hoje. Aí depois eu mostro para vocês como que a gente encontra um genoma de um SARS coronavírus, tá bom? Isso aqui é um site. A gente no Brasil não consegue falar NCBI. É o National Center for Biotechnology Information. É o centro que é o repositório de sequências de DNA na América, né? É aqui que fica o GenBank. Existe um outro centro de repositório de sequências de genomas na Europa, chamado EMBL, European Molecular Biology Laboratories, né? É um consórcio de laboratórios, e existe um outro no Japão. Então, até agora que eu saiba, a China não tem nenhum, não. Eles depositam no Japão, embora aquela inimizade de chinês e japonês, né? Parece que eles depositam no Japão. Boa pergunta para eu perguntar para meus colegas e investigar aonde os chineses depositam as sequências. Daqui a pouco eles devem ter um repositório deles, né? Mas isso não importa, porque esses bancos, né, o europeu, o japonês e o americano, eles trocam dados em 24 horas, né? Então, qualquer coisa que você deposite aparece no outro continente também replicado, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente acha no NCBI um SARS-CoV-2. Na época, tem até um link aqui para SARS-CoV-2 Data, tem toda uma preparação para ter os dados de SARS-CoV-2 no repositório oficial e tudo. Então, eu peguei essa sequência aqui do genoma de SARS-CoV-2 sequenciado. Acho que foi um dos primeiros genomas completos, o genoma completo. TOR2, eu acho que é Toronto, por isso que eu estava lembrando do Canadá, né? E aqui existe um arquivo padrão que a gente tem, que deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho a letra para vocês. É um arquivo padrão, cheio de detalhes, mas é como se fosse um formulário, né? Sei lá, pega o seu RG, vai ter lá tudo, cada coisa no seu lugar. Então, aqui tem a definição, tal, algumas coisas, referências sobre os trabalhos, né? E lá embaixo vai ter a sequência. Mas calma que antes da sequência tem umas coisas legais. Tem essas coisas aqui chamadas features, né? Então, tem alguns genes que estão marcados aqui com a numeração. Tem o gene S, por exemplo, né? Ele vai do número 1 até a base 3768, tá? Isso aqui é uma região codificadora, tá? Que codifica uma proteína. Então, esse gene é uma região codificadora. Esse termo é muito usado na genética, na bioquímica, na biologia molecular. CDS, que é Coding Strand, né? A parte que codifica mesmo. Está aqui do 1 ao não sei o que, codifica o gene S, tá? Beleza. Tem mais dados aqui, e aqui está a translation, né? Vocês sabem código de aminoácidos de uma letra? Porque como vocês têm aula no Strayer, o Strayer não tem, né? Depende muito de quem deu aula de bioquímica para vocês. Você sabe me dizer o que é uma letra F, por exemplo? Sei não, professor. F eu escolhi uma fácil. O aminoácido que é representado por F começa por F. Lembra de um aí? Começa por F. Tem um anel aromático. Não. Então vocês vão fazer um favor para mim
Eu posso até mandar para vocês um e-mail, assim, com as letrinhas. Aí vocês comecem a decorar pelas letras que são as letras que iniciam o aminoácido. Por exemplo, aqui, isso aqui é uma metionina, né? Essa aqui é fenilalanina. Isso aqui é isoleucina, fenilalanina, leucina, leucina, fenilalanina, leucina, treonina, serina, glicina, serina. D e E são os dois caras que são ácidos. Ácido aspartico primeiro é D e ácido glutâmico é um E, tá? Então, isso aqui é um ácido aspartico, é lisina, tá? Então, tem alguns aminoácidos que depois vocês vão ver, por exemplo, o A é a alanina. Então, a arginina ficou com a letra R. Então, vocês, por favor, deem uma olhadinha nisso, porque todos os professores, quando estudaram, era código de 3 letras, todos os seus professores. Código de uma letra, eu vou perguntar para as mais jovens, né? A Lisa, a Mariana, acho difícil. E aí, quando a gente trabalha, todo mundo sabe, né? Qualquer professor sabe o código de uma letra, mas não está no Straya. Eu acho que não está no Straya, então a gente peca de não falar isso. Então, eu vou mandar para vocês, né? E depois a gente faz um soletrando de letras de aminoácidos para saber quem que é o D, né? Quem que é o W, essas coisas assim, tá? Eu tenho uma amiga chamada Ferdi, aí, ó. Que doido. Então, aqui está a sequência de aminoácidos codificada pelos nucleotídeos de 1 até 3768. Beleza. Eu não me lembro o que eu ia amplificar aqui. Eu ia amplificar um pedaço dessa proteína aqui, mas eu ia amplificar, então, do 1 30.768 genes a gente não consegue amplificar, é muita coisa. Então, vamos amplificar um fragmento que seria bom para um diagnóstico. Fragmento bom para diagnóstico, não tem onde você ler isso, né? Eu falo porque é o que o pessoal usa. Seria 500 pares de base. Então, nós vamos amplificar do 1, né? Que é aqui onde está a metionina, até 500. Isso porque eu quero ensinar para vocês como é que amplifica um pedaço do coronavírus de Toronto. Por causa do que é o seguinte, é um vírus de RNA, né? Ele nem sempre mantém a sequência de toda a proteína. Ele só mantém a sequência dos trechos que são muito importantes para ele, tá? Todo vírus de RNA, ele muta muito e, e mantém a sequência daquilo que é importante para ele. No caso da espícula, vocês podem ter a falsa impressão de que só tem uma mutação na Índia, outra no norte do Brasil, outra na Inglaterra. Isso é porque a estrutura daquela proteína é muito, muito, muito importante e não pode ficar mutando direto. Porque se tem algumas outras proteínas ali que podem trocar grandes pedaços da sequência, ele vai trocar. Ele consegue mutar todas as bases dele num único dia, de tantas replicações que ele faz, e como ele é de RNA, ele tem baixa fidelidade na cópia, né? Então, o que mantém é Darwin, é pressão seletiva. Por isso que ele mantém os aminoácidos, né? Então, pelo menos os aminoácidos ele mantém. É claro que às vezes ele consegue fazer uma mutação na parte da espícula, que embora seja muito importante, não destrói a espícula e melhora a ligação dele na nossa célula, né? Então, não tenho a ilusão de que ele está mutando só um pouquinho. Ele muta muito mais do que a gente vê. É que ele não pode ficar mutando a espícula demais. De vez em quando ele descobre uma mutação que não destrói a espícula dele e melhora a performance dele, né? Tá? Mas assim, se ele pudesse, ele mudava aquela espícula para rosa, roxa, salmão, verde.
entendeu? Ele poderia ficar mutando até mais. Então, essa aqui é a famosa proteína spike, né? E de 1 a 3768, deixa eu ver se eu tenho sequência só até. Eu tô só com a sequência da spike aqui mesmo. E nós vamos, então, escolher um pedacinho. Eu até que podia estar matando, podia estar roubando, e eu podia saber aonde está a parte mais importante para a ligação no receptor na nossa célula. Só que eu não preparei para a aula de hoje, então dancei. Da próxima vez eu pego um pedaço do meio e a gente vê melhor qual que é a posição, né? Que pena, hein? Tem uns 1.000. Provavelmente a parte mais importante fica aqui no meio, 500 e alguma coisa, né? Então, seria no meio, né? No meio. Nós estamos falando de quase 4.000 genes. Vamos supor que a gente vá. Anotem aí no pedacinho de papel aí ou no seu computador. Vamos amplificar para hoje da posição 2.000 a 2.500. Ou não, 2.500 até 2.000 a 2.500, tá bom? Nós vamos tentar amplificar a parte que talvez seja a parte mais importante, aonde ela tem mutações na proteína spike. Eu falei 2.000 a 2.500, né? Pronto, só para ficar mais difícil para nós. Legal. Bom, eu tenho que falar para vocês de que um amigo meu, ele ia namorar uma moça, amiga minha, que era israelense, e ele queria uns conselhos, né? O que eu faço, tal. Eu falei, pô, olha, você vai visitar ela, você faz o seguinte, você pega um livro na estante dela, né? E começa a ler ele de trás para frente, tá? De trás para frente. E aí o livro vai estar em hebraico. Os livros em hebraico são lidos de trás para frente, da última página para a primeira, de trás para frente. A capa fica no fim. Então pega, folheia, né? Aí ela vai perguntar assim: olha, você entende hebraico? Aí você vai falar assim: Mashiru. Mashiru é um pouquinho, alguma coisa. Mashiru, Mashiru, né? E aí você olha bem para ela e fala assim: Ani deluk elair. Quer dizer, meu coração brilha por você. E aí você beija ela, porque você não vai saber falar mais nada. Aí, beleza, tal, não sei o que, ensinei como é que fazia para namorar a moça hebraica e tal, não sei o que. Então, vocês viram que lá se lê de trás para frente. Aqui no Ocidente, a gente lê da primeira página para a última, né? E quando é um texto, a gente lê da esquerda para a direita e vai descendo, né? É o jeito do Ocidente ler textos, seja em português, seja em castelhano, seja em inglês, seja em francês, né? A gente vai ler em holandês, né? A gente vai ler desse jeito. E o DNA, você sempre escreve ele hino, tá? De 5 linhas para 3 linhas, tá? Os computadores, eles não seriam bestas de armazenar a fita oposta, tá? Por causa de que a fita oposta você deduz pelo pareamento de Watson e Crick. Então, se o computador tem ATG aqui, a fita oposta vai ser o quê? Qual que é o oposto de ATG? Alguém me fala? A fita oposta está escrito o quê? Se nessa fita está escrito assim, ATGTT, vou aqui, ATGTT, o que tem na fita oposta? Quem que lê para mim assim, imagina a fita oposta e fala para mim. TACAA. Quase, mas não é isso não. Alguém quer tentar? Então eu vou te ajudar. Como a gente lê essa fita de 5 linhas para 3 linhas, né? ATGTT, a fita oposta a gente também lê de 5 linhas para 3 linhas, tá? Como que ficaria a fita oposta lendo de 5 linhas para 3 linhas? Como a gente lê aqui no Ocidente. Quer chutar?
AACT. É isso. AACAT, né? É a fita oposta, tá? Então, assim, lembre-se, uma fita vai, outra fita vem. Então, se essa fita é ATGTT, a fita oposta é CC, desculpa, AACAT, né? Você lê sempre de 5 linhas para 3 linhas. Isso é muito importante porque se você fizer um DNA TACAA, ele não vai parear aqui em nenhum outro lugar, ele está completamente desrelacionado, né? Um DNA tem uma fita subindo, outra descendo, uma fita indo, uma fita voltando. Muito bem. Então, vocês já pegaram o jeito. Então, nós vamos procurar aqui, né? Então, assim, vocês sabem que aqui está de 5 linhas para 3 linhas. Nós combinamos de fazer do 2.000 a 2.500? Era isso? Era, né? Não. Do 1.500 a 2.000, né? Eu já esqueci. Vou anotar aqui. Não, foi de 2.000 a 2.500 mesmo. 2.000. Tá. De 2.000 a 2.500. Beleza. Então, nós vamos achar o 2.000. Então, agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse tipo de formato é usado em bancos de dados para humanos lerem. Nós somos humanos. Quando é para computador, não tem esses números e não está separadinho de 10 em 10, tá? O computador detesta isso. O computador quer tudo junto. Nós, humanos, temos essa mania de separar assim de bloquinhos de 10 em 10. E este número aqui é a numeração do primeiro cara, tá? Então, aqui no começo fica óbvio, né? Porque esse cara é o número 1, tá? Mas se eu mostrar rápido para vocês quem que é o número desse cara aqui. Esse cara é o 1501, tá? Como eu falei 2000, a gente tem que procurar o 2000 aqui, ó. Vamos ver se a gente vai achar o 2000. Aqui a gente tem o 2001. Como eu falei 2000, a gente tem que começar lá atrás, porque aqui assim, ó, esse aqui é 2040. Ué, o que aconteceu aqui? É, eu não tô entendendo. Tem um negócio aqui que. Será que é a minha tela? Deixa eu ver se eu consigo. Às vezes o computador dá umas coisas, né? Não. 2041. Ah, aqui é 2100. Ah, tá. Aqui é 1981. Eu que estava viajando aqui. 1981. Se esse aqui é 81, é assim: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Esse aqui é o 1990. Esse daqui é o 2000, né? Então, se eu falei 2000, esse G aqui. Vamos de novo, né? 81 aqui. Você sempre olha pelo número do primeiro. Se esse aqui é 81, esse aqui é o 90, tá? Esse cara aqui é o 90, porque é de 10 em 10. Então, esse cara aqui é o 1990. E esse cara aqui é o 2000, tá? A gente combinou que a gente ia começar na base 2000. Essa é a primeira base, tá? Beleza. Como que eu desenho um primer que é o início de toda essa região que eu quero clonar aqui, tá? Esse cara aqui é o iniciozinho. Por isso que eu insisti que primer é uma sementinha que vai crescer. Quando eu quero desenhar o primer, eu não vou fazer fita oposta, pelo amor de Deus, não. Eu quero construir essa fita. Então eu vou fazer assim, ó, pã, e vamos supor que seja até aqui o primer. Quando eu coloco isso na máquina de PCR, aonde esse primer vai parear? Na fita que você não está vendo, né? Na fita imaginária, na fita oposta, aquela que estava voltando. Ele vai parear na fita oposta para fazer essa fita aqui, né? Ele vai construir uma fita que vai continuar daqui e vai até onde for. Então a gente vai começar nesse G aqui. Muito bem. Agora, que é esse aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem uma regra que é usada
se você não tiver um computador com programinha para desenhar o seu primer, funciona muito bem. Eu já desenhei muitos primers na minha vida, usando simplesmente uma regra e depois fazendo uns ajustes na hora de amplificar o DNA e tal. Essa regra, ela estipula que para cada G que você tiver, ou C, porque o G e o C, no pareamento de Watson e Crick, eles fazem 3 pontes de hidrogênio. E o A e o T formam 2 pontes de hidrogênio. Então, para essa regra funcionar, toda vez que tiver um pareamento forte, a gente conta 4 graus de temperatura. Tá? E o pareamento fraco, a gente conta 2 graus. Tá? É um ajuste matemático. Podia muito bem ser 2 para 2 pontes de hidrogênio e 3 para 3 pontes de hidrogênio. Mas como as 3 estão pertinhas, tem um sinergismo, a gente usa a regra assim. Para cada A ou T, nós vamos contar 2 graus. E para cada C ou G, nós vamos contar 4 graus. Tá? E agora, vocês vão me ajudar aí. Se vocês quiserem até me ajudar, qualquer coisa, abre o microfone e me corrige. Nós vamos tentar, começando por esse G, esticar o primer para lá, até chegar numa temperatura ótima para o primer ficar pareado com o molde. Vamos estabelecer 60 graus, tá? Eu tenho colegas que trabalham com 55, mas a maioria trabalha com 60 mesmo. Vamos tentar chegar a 60 graus. Vocês vão me ajudar a fazer a conta aqui. Eu tenho 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 4, 12, mais 2, 14, mais 2, 16, mais 4, 20, mais 2, 22, mais 2, 24, mais 4, 28, mais 4, 32, mais 4, 36, mais 2, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60 graus. E aí? Ajuda dos universitários, por favor. Deu 60 graus aí, contando 4 e 2? Alguém contou junto aí comigo? Quer que eu faça de novo? Deu para entender? Contei não, professor, mas eu confio em você. Deu 60 graus. É um bom tamanho. Você manda sintetizar esse primer, coloca na máquina de PCR e você vai amplificar a parte mais importante da spike, da proteína S, onde pode ter as mutações e tal. Então, a gente combinou de começar na base 2000, ali está a base 2000. Esse primer, quando colocado, ele vai sintetizar todo o resto que a gente quer, né? Agora, nós vamos localizar o final, que era a 2500, né? Então, vamos lá na 2500. 2500 está na fita de cima, porque aqui já é a 21, né? Então, aqui nós temos 2461, 2470, tá? Primeiro você acha 1, aí é 10 aqui. 61, 70, 80, 90... Tá certo isso? 90, 2.500, né? Essa base G aqui, tá certo? 2.470, 2.480, 2.490, 2.500, tá bom? Esse G aqui, beleza? Bom, agora a gente vai fazer a fita de baixo voltando, né? A gente vai começar, como vocês falaram ali, né? A gente vai começar por C, A, C, A,
T, G, né? A gente vai imaginar a fitinha aqui assim. Só que para contar 60 graus, eu posso contar pela fita de cima, porque cada A ou T é 2 graus e cada C ou G é 4 graus. Dessa vez vocês me ajudem aí. 4 mais 2, 6, mais 4, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60. Tá bom? Muito bem. Agora me contem aí vocês, qual que é a sequência do primer que eu vou encomendar? C, A, C, A, T, G, A, G, A, T, C, T, C, A, T de novo, A, G, C, A, T, T, A. Isso. Ela leu a fita de baixo. Agora, exatamente do jeito que você leu, é que você vai escrever no e-mail para o cara, tá? Você escreve de 5 linhas para 3 linhas. Você foi pensando nas letras daqui para cá e no papel você escreve da esquerda para a direita, né? Você escreve C, A, né? Da esquerda para a direita, tá bom? Porque quando chega para ele lá, você não pode escrever a sequência que parei aqui do jeito que está pareando. Você tem que escrever virando ela, tá bom? Porque ele vai entender que você quer um primer de 5 linhas para 3 linhas. Então, como o seu 5 linhas está aqui, você tem que imaginar o primer voltando aqui, mas no papel você escreve ele indo, né? Tá? Então, é muito importante isso. Cuidado quando você escreva DNA, então, beleza. Isso significa que a gente desenhou os 2 primers, né? Então, um fragmento de 500 pares de base é bom para diagnóstico, na verdade pode ser um pouco menor, né? Você vai procurar regiões que não variam muito do coronavírus, para poder ancorar os seus primers, porque senão uma mutação vai fazer com que ele não pareie direitinho, tá? Bom, aqui a gente deu sorte de conseguir 60 graus dos 2 lados, mas às vezes de um lado não tem como, porque acaba sendo, por exemplo, uma base C ou G na ponta. As nossas 2 pontas estavam com A ou T, então deu para fazer 60 graus. Mas às vezes você está terminando aqui, por exemplo, até aqui dá 58 e aqui dá 62, né? Se um dá 58, outro dá 62 desse lado, você vai lá no outro lado e resolve. Por exemplo, funciona muito bem você fazer 58 de um lado e 60 do outro, entendeu? Pode ter essa diferençazinha, se for o caso, tá? Em alguns casos, você não consegue fazer 60, porque você chega aqui 58 e aí 62, tá? Então, no caso de ser só uma amplificação para diagnóstico, eu posso empurrar o primer um pouquinho para cá, né, para ficar com 60 graus. Mas quando eu quero clonar um pedaço da spike para colocar no adenovírus, eu não posso brincar de empurrar para lá e para cá. Então, eu faço um primer com 58 e outro com 60, entendeu? Então, você pode fazer assim, se for o caso. Beleza, senhoras e senhores. Então, o que aconteceu foi que eu levei vocês aqui ao NCBI e procurei sequência de SARS-CoV-2, né? Eu vou clicar aqui para entrar bem no início do NCBI, né? National Center for Biotechnology Information. Ele fica em Bethesda, mas vamos dizer que ele fica... É a contagem de Washington, né? Fica em Washington, D.C., esse National Center for Biotechnology Information.
Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa parecida aqui. A gente teria a FUNED, que tem um monte de institutos lá dentro. Ele é do tamanho da UFMG, mais ou menos. Tem um monte de prédios, né? E esse NCBI fica no Building 10, né? Onde tem também a Biblioteca Nacional de Medicina. É por isso que o endereço dele é assim, ó. NCBI, que é o National Center for Biotechnology Information, fica dentro da National Library of Medicine, que é o prédio 10, né? Que fica dentro dos National Institutes of Health, né? Os institutos de saúde americanos. Tem o Children's Hospital, tem vários de câncer e tudo mais, todos lá nesse, como se fosse um campus, né? Só que é tudo de instituto, não tem universidade lá, não. Não é uma universidade, são institutos de saúde nacionais. No Building 10 tem a National Library of Medicine, e esse NCBI começou ali no Building 10. Agora ele tem pedaços em outros prédios também, mas ele fica lá, né? Então, vocês aprenderam aí que é o lugar... Aqui que tem o GenBank, né? Que tem todas as bases de dados. E aqui acho que a gente pode procurar no genoma. Você pode procurar em várias coisas, mas eu acho que eu posso procurar no genoma mesmo. Genoma é com G, né, Miguel? Genoma. E deixa eu ver se eu consigo encontrar SARS-CoV-2 desse jeito aqui. Vamos ver quantos genomas tem. Deve ter um montão, né? E qualquer coisa que você queira procurar, vai ter lá, né? Então ele conta aqui e tal, e está falando aqui, esse aqui é o genoma dele, né? Eu devia ter treinado isso antes de vir para aqui. Mas aqui tem uma entrada para FSeq, que a gente costuma usar, que é uma sequência de referência, né? Esse aqui é o original de Wuhan, tá? Vai ter coisas parecidas, mas é a sequência do vírus de Wuhan, original, né? Aqui tem vários genes, né? Esse genoma tá bem completo. A gente tem aqui essa CDS daqui, que vai ser a ORF1AB, né? Vamos ver se tem mais aqui para baixo. Essa aqui é a ORF1AB. Aqui a gente vai ter os peptídeos ORF1AB mapeados. Aqui o NSP6, ORF1AB. Deixa eu ver o que mais tem aqui. São vários peptídeos derivados da ORF1AB, né? A helicase. Por exemplo, se a gente quiser a helicase, a helicase está aqui, ó. Como aqui o genoma está completo, esses números são maiores, né? 16.237 a 18.039. Então, se eu pedisse para vocês amplificarem a região da helicase, a helicase ela é produzida por uma proteína gigantesca, que tem todas essas daqui, só que a região que vai virar helicase, porque depois que você faz essa proteína enorme, você vai cortar ela em pedacinhos. E o pedacinho que dá a helicase é exatamente esse aqui, tá? Então, se eu quisesse fazer um anticorpo contra a helicase, eu ia colocar esse pedaço numa bactéria, produzir a helicase e injetar em vocês, vocês iam ficar vacinados contra a helicase, que eu não sei se é bem uma grande ideia, né? Mas aqui estão as outras anotações. Isso aqui vai ser bem grandão, né? O genoma vai estar lá embaixo. Vamos descer lá para ver o genoma, né? Tem ali GNE, GNM, tal. E aqui começa o genoma mesmo. O genoma mesmo está aqui. Vocês estão vendo que é um genoma muito maior, ele está completinho. Esse aqui é o de Wuhan mesmo, original, que iniciou a pandemia. Ele está até aqui. E se você quisesse amplificar aquela região lá, você teria que seguir os números que estão lá em cima,
tá bom? Deixa eu ver se eu dar um Ctrl F aqui, se eu consigo encontrar a proteína S, por exemplo. Olha, o gene S da espícula, a spike glicoproteína aqui, por exemplo, está entre o 21.563 e o 25.384, né? Então, é um tamanho muito grande, né? Para você amplificar, você deveria, para fazer um diagnóstico, você poderia escolher 500 pares de base, né? Por exemplo, do 22.000 até o 22.500, né? E aí você iria lá embaixo, ia procurar o 22.000, 22.000, 22.000, 21, 22.000. O 22.000 vai estar no final aqui, né? Porque aqui é já 22.021, esse aqui é o 22.030, 22.020, 22.010, 22.000 é esse aqui, tá? Você pode vir por aqui, né? 961, 970, 80, 90, 100, né? É esse cara aqui. Então, você faria o primer forward para cá, né? E o reverso você encontraria lá. Então, sentindo que vocês conseguem amplificar qualquer coisa que você quiser, vai lá no NCBI, né? Você coloca aqui o que você quer procurar, acha a sequência e desenha o primer. Miguel, dá certo mesmo esse primer aí? Dá, tá? Claro que se eu for fazer um diagnóstico e cobrar das pessoas, eu vou botar esses primers no computador para checar, para ver se, né, se o programa concorda comigo ou não, né? Mas, honestamente, se eu tiver que amplificar essa proteína de alguém que tenha o vírus ali no laboratório, fizer esses primers desse jeito, eu vou conseguir, tá? Faço uma purificação ali do vírus, trato com transcriptase reversa, já naquele tampão apropriado, né? Para falar a verdade, o funcionamento da transcriptase reversa é com um pH diferente, com uma concentração de íons diferente. Então, eu coloco primeiro o tampão dela, tá? Aí, depois, eu modifico o pH do tampão, colocando mais tampão da TAC, né? E aí eu uso a TAC e faço amplificação. Mas a pergunta é, Miguel, primers desenhados dessa maneira funcionam? Funcionam, tá? Então, vocês estão habilitados a sair desenhando primer por aí, de qualquer coisa que vocês quiserem, né? Então, se um dia vocês forem trabalhar com PCR, com clonagem e tudo mais, a aula de hoje ensinou vocês a fazerem primers e tá gravadinho aqui, né? Então, vocês já podem seguir isso para desenhar primers. Então, eu vou pegar um pedaço de HIV, porque na época era o vírus mais famoso, e vou pedir para vocês desenharem os primers, tá? Numa tarefinha. Vocês conseguem desenhar primer assim, do jeito que eu ensinei? O que vocês acham? A pessoa apanha um pouco, mas uma hora sai. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, então, a gente vai continuar o assunto de DNA, mas eu vou repartir em duas aulas para a gente ficar com essa aula de desenhar primers aqui, e eu começo a gravação da segunda parte para a gente juntar. Eu coloco lá a parte A e parte B, né? Para não ficar esse desenho de primers muito no meio, né? Vai ficar no final da aula de hoje. Então, interrompendo aqui, e aí eu vou passar para outros diagnósticos que a gente faz com o DNA. Parando por enquanto.